Me perguntaram hoje de manhã se o general realmente iria falar, porque ele estava munido de um habeas corpus, tinha aí um salvo-conduto. E eu disse que eu acreditava que sim, que ele iria falar, que os advogados foram diligentes. Eu faria a mesma coisa, eu estaria municiada também da mesma forma com o HC. Mas o senhor não ficou em silêncio. Quem não deve, general, não treme. Às vezes que o senhor se recusou a falar, não foi porque o senhor não queria responder, com preocupação de ser incriminado ou de isso atrapalhar a sua defesa. O senhor não respondeu pela falta de educação. Tem se falado em quinta série aqui, mas nem quinta série age dessa maneira. Isso é falta de educação, mas falta de educação mesmo. Tem gente que não pode subir num tijolo na vida. Tem gente que não pode subir em 2. Então, são coisas aí da natureza humana e a gente tem que perdoar, mas, sinceramente, passou do ponto hoje. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com alguns depoimentos da sindicância que o senhor abriu de ofício. Não vou citar o nome dos depoentes, dos soldados depoentes, vou citar apenas as iniciais. Primeiro, estou com 8 apenas. O soldado PMF, soldado do Exército Brasileiro, servindo no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele respondeu que onde é que ele estava naquele momento das invasões. Ele disse que recebeu ordem de guarnecer a entrada do anexo 1 do Palácio do Planalto pelo 3º Sargento Laércio, o encarregado de segurança de instalações do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. O soldado LJPS, indagado sobre a mesma questão, respondeu que recebeu ordem de guarnecer a entrada do anexo 1 do Palácio do Planalto pelo 3º Sargento Laércio. Por favor, presidente, eu estou me desconcentrando. Eu escutei todo mundo em absoluto silêncio, o senhor é testemunha. Eu sempre faço isso, então, por favor, né? Pelo 3º Sargento... Gostaria de mais um minuto, por favor. Pelo 3º Sargento Laércio, encarregado da segurança das instalações do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. Próximo. O cabo do Exército EMC, indagado sobre a mesma questão, disse que recebeu ordem de guarnecer a entrada do anexo 1 do Palácio do Planalto pelo 3º Sargento Laércio, encarregado da segurança das instalações do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Estava praticamente num copia e cola aqui. Outro soldado, MMR, recebeu ordem de guarnecer a entrada do anexo 1 do Palácio do Planalto pelo 3º Sargento Laércio, encarregado da segurança das instalações do Palácio do Planalto no dia 8 do 1. Soldado LRN recebeu a mesma ordem para guarnecer o anexo 1. Soldado EPS, a mesma ordem para ir para o anexo 1. Soldado HMCS, para guarnecer o anexo 1 do Palácio do Planalto. E agora o último dos que eu encontrei aqui, JCCS, recebeu a mesma ordem para guarnecer a entrada do anexo 1 do Palácio do Planalto pelo 3º Sargento Laércio. Eu gostaria que vocês colocassem aquela imagem para mostrar para os brasileiros onde é o anexo 1 do Palácio do Planalto. Essa é uma imagem. Ali nós temos o Palácio do Planalto, todos reconhecem? E nós temos 4 anexos ao Palácio do Planalto. Nós temos, ali ó, está marcado o anexo 1. O Palácio do Planalto foi atingido ali no bloco principal, no prédio principal, e não no anexo 1. Olha como é incrível essa ordem. Foram mandados para o anexo 1, perguntados o que eles estavam fazendo em outro lugar. E para eles que já estavam ali guarnecendo o anexo 1, só tem uma ponte
uma ponte, uma passagem ali, aquela branquinha que aparece, ali, esse lugar é abaixo. Para você chegar ao prédio principal do Palácio do Planalto, você tem que pegar ali a via, a rua. Então, isso nos deixa absolutamente atônitos. Por quê? O sargento Laércio, que eu já apresentei requerimento, senhor presidente e senhora relatora, de convocação para o sargento Laércio. Ele trabalha no GSI desde outubro de 2020, ou seja, também era do antigo governo. E para quem diz que era obrigação do atual governo, do atual ministro, de fazer a transição, procurem, estudem e procurem os fatos. Aqui eu tenho a transição do GSI de todos os últimos anos. Pronto, quem quiser estudar, tem material para varar à noite. Pergunto para Vossa Excelência, como foi a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula na sua pasta? A transição ocorre, para aqueles que não sabem, durante o período, depois das eleições, quando troca o governo. Como foi a sua transição, general? Eu vou expressar aqui, mas eu não tenho conhecimento total. Essa palavra transição não é exatamente a troca de 2 minutos eu tenho, perdão? 2 minutos. Só uma pergunta. O senhor viu o general Heleno quantas vezes depois da eleição do presidente Lula até a sua posse? Nenhuma. Então não houve transição. O dia que o senhor chegou... A transição do governo não é a transição de ministério. Ok. Mas o senhor, general Heleno, não entregou a chave do GSI? Não, o senhor não explicou não. nada. Tá bom. Aí, vai vendo o Brasil. Tem mais 1 minuto, né, presidente? Vai vendo o Brasil. Não houve transição. Não houve transição. Vamos lá. Portanto, o senhor não teve sequer a condição de fazer todas as análises. Há notícias de que foi necessário chamar chaveiros para abrir as portas de algumas salas do Palácio do Planalto. Correto? O senhor soube disso? Eu fiquei sabendo pelo secretário de administração. Pois é. Não houve transição. Não houve a entrega da faixa, não houve a transição do GSI, então seria realmente impossível. Querem culpar a vítima, dizendo que o senhor também é um dos infiltrados. Nós já estamos quase chegando ao final desta CPMI e os infiltrados ainda não foram convocados. É impressionante isso. É impressionante. Dentre todas essas questões, eu gostaria de destacar aqui, por último, que, inclusive, as pessoas que estão presas têm, nos seus depoimentos, uma confissão de que estavam, sim, tramando um golpe. As pessoas presas na Papuda, na Colmeia, é só ler. Não o escutem, porque muitas vezes vão lá só escutar a versão delas. Ouçam escutem, analisem e leiam os depoimentos. Eu não vou ter tempo para isso aqui. Mas quero lembrar, o senador Magno Malta gosta muito desses contos da nossa infância. A mãe da gente, quando a gente quer ir para um lugar e ela não deixa, e a gente fala, mãe, todo mundo está indo... A mãe responde, você não é todo mundo. Não seja Maria, vai com as outras. E é o que aconteceu com muita gente. Por isso que é bom a gente raciocinar, colocar a razão em primeiro lugar e aprender que quando a turba, quando uns já quebram a primeira vidraça, você não ir no efeito manada. Você não ser uma Maria, vai com as outras. Você não é todo mundo. Tem que ter juízo. Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigada pela condição aí que o senhor demonstrou. Eu vi que o senhor ficou muito nervoso. Peço desculpas pela falta de educação dos colegas. E só por último, presidente, vamos lembrar aqui que tem muita gente aqui neste Congresso Nacional
que não poderia sequer falar, porque não tem essa responsabilidade objetiva em cima do direito criminal no âmbito dele. Porque se fosse assim, muitos parlamentares já tiveram seus assessores envolvidos em tráfico de drogas, avião com drogas. E qual foi a resposta? E é verdade, não existe essa responsabilidade objetiva. Eles não têm nada a ver com os atos individuais de seus assessores. Então tem gente aqui falando de algo e querendo responsabilizar totalmente o ministro pelos atos daquelas pessoas de baixo, daqueles sim infiltrados. Porque eles colocaram infiltrados em todos os lugares. E quem assumiria, por fim... Para concluir, deputada. Quem assumiria, a pergunta que lhe fizeram, quem é que assumiria a presidência da República? Essa pergunta tinha que ser devolvida para eles. Eles é que tinham orquestrado um golpe. Quem assumiria é quem não entregou a faixa, quem nunca saiu, quem não entregou a chave. Senadora, para concluir, por favor. Muito obrigada, senhor presidente.